irmãos. Vamos começar a nossa aula, então. Vamos fazer a leitura, mesmo texto que eu usei naquela outra aula. Abram comigo, os irmãos, aí em Colossenses 1, dos versículos 15 a 17. Colossenses 1, de 15 a 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo culto que tivemos e agora, Senhor, te pedimos que nos abençoe também nesta aula, que o Senhor edifique o seu povo, ó Deus, por meio do teu servo, abençoando, ó Deus, também todos os outros professores e todos os alunos e todo o teu povo reunido, para que todos sejam, ó Deus, edificados pela tua palavra, Senhor, e pelo teu Santo Espírito, trabalhando em nossos corações. Esse é o nosso pedido, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus o fazemos. Amém. Meus irmãos, já vou direto ao ponto para a gente não ter que passar por todo aquele assunto e ficar preso no mesmo lugar de novo. A minha pergunta é o seguinte: vamos nos imaginar aqueles que trabalham em escritório, por exemplo. Naquele momento que a gente senta na mesa ali, na frente do computador, abre o e-mail, está com o celular do lado ali, o telefone para atender os clientes, problemas de produto, problemas de entrega, problemas de estoque, vendas, meta de vendas, aquelas coisas todas de trabalho. Será que nessas atividades, essas coisas têm a ver com Deus, com a palavra de Deus, com a Bíblia? Será que tem? Essa é uma das perguntas. Outro exemplo. As irmãs em casa, normalmente, donas de casa, lá trabalhando em todos os seus afazeres, lavando uma louça, lavando uma roupa, passando roupa, lavando o quintal. E é claro que não só mulheres fazem isso, homens também fazem isso. Mas essas atividades em casa, ainda mais em casa, que acabou de lavar a louça, dá 5 minutos, já tem um monte de coisa suja de novo, um trabalho ingrato, que não acaba nunca. Mas será que isso tem a ver com Deus, tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a palavra de Deus? Será que isso tem a ver? É claro, estou dando 2 exemplos, tem tantos outros por aí, policial na rua, será que ele exercendo ali a atividade dele, correndo atrás de bandido, fazendo guarda para alguma coisa, será que isso tem a ver com Deus? Meus irmãos, parecem ser dúvidas tão simples, e talvez aqui neste momento, onde nós estamos na igreja, a tendência natural de resposta, sim, claro, não, com certeza tem. Não sei nem explicar muito bem, mas tem. Mas, meus irmãos, lá no dia a dia, diante dessas tarefas, será que nós lembramos disso? Será que nós meditamos nisso e praticamos as diretrizes da palavra de Deus sobre essas atividades, por exemplo? E eu digo isso porque não foram poucas as vezes que, em algumas discussões, em algumas tratativas com algumas pessoas, e a pessoa dizendo, olha, eu estou com dificuldade aqui no meu emprego, estou com dificuldade aqui de conseguir fazer todas as minhas atividades, eu estou com dores por todo o corpo, não consigo desempenhar muito bem minhas funções. E por muitas vezes, e isso eu estou falando de crentes, tá, irmãos? Uma relação, uma conversa com outro crente, e aí uma recomendação, meu irmão, vai fazer um aconselhamento bíblico, vai, conversa com o pastor, ou vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mas, André, eu estou falando do meu emprego, isso não tem nada a ver com Bíblia, eu não estou falando de Bíblia aqui, estou falando do meu trabalho. Estou falando das minhas atividades ali, do dia a dia. Então, veja, eu sei que a resposta natural dos irmãos aqui é, não, sim, tudo isso tem a ver com Bíblia. Mas no dia a dia mesmo,
eu vejo diversos e diversos casos de pessoas com essa dificuldade de associar as coisas, de entender que essas atividades do dia a dia são todas teológicas, né? E esse texto que nós lemos diz sobre isso. Mas, como eu disse para os irmãos, nós vamos direto para o caso. Nós paramos lá no nosso estudo, onde eu queria dar 3 exemplos para os irmãos de casos onde pessoas enfrentaram essas dificuldades e tiveram aí o que nós conhecemos como o estado de depressão, por exemplo, né? E nós vamos passar a estes exemplos para ilustrar toda aquela teoria que nós tivemos. Vamos lá. O primeiro caso, meus irmãos, é o caso de um jovem cristão. Lembre-se que eu estou falando de crentes. Para crentes muda, para não crentes muda ligeiramente um pouco, porque o descrente, o não crente, ele não tem a base fundamental, que é Jesus, né, a confissão de que Jesus é o Salvador da sua vida. Então, normalmente, o que vai mudar aqui destes casos que eu vou citar, que são de crentes, para casos de não crentes, é que nós temos que começar com o básico, pregando o Evangelho, né, para que essa seja a base, né, a fundação onde a pessoa vai corrigir as outras coisas da sua vida. Sem a base que você construir ali, vai dar um tempinho e tudo cai. Tá? Então, essa é a grande diferença. Mas vamos lá, nós estamos falando aqui o caso de um jovem cristão. Esse jovem cristão, ele já era um profissional muito bem sucedido na sua área de trabalho, era um engenheiro, e ele estava prestes a destruir todo o seu futuro profissional e praticamente toda a sua vida por causa de uma coisinha, chamada preocupação. Preocupação. Esse jovem cristão ele já ia muito bem no seu trabalho, mas em determinado momento, a sua direção, os presidentes ali, toda a direção da empresa, decidiu pegar esse rapaz, que já fazia muito bem as suas funções, mas levá-lo a uma posição superior, só que não uma função exatamente acima, o próximo passo natural da carreira dele. Não. Ele passou de 2 a 3 níveis acima, de uma vez só. Né? Era uma oportunidade, e se ele fosse bem nessa oportunidade, certamente, dali para cima, ele só teria ainda mais e mais sucesso, de qualquer forma, mas ele enfrentou um problema. É natural, né, ter algumas dificuldades aí. Ele percebeu essas dificuldades. Aquela tarefa para a qual ele foi chamado a ser feita, a fazer, na verdade, já havia vindo sendo feita, na verdade, por outra pessoa que tinha saído por algum motivo da empresa, e ele foi colocado ali para continuar essa tarefa. Mas logo ele percebeu diversos problemas, grandes problemas, mais problemas do que ele já havia visto na sua vida toda, né? E ele teve que enfrentar isso. A ideia era como que, eu estou falando desse caso aqui, é o caso de um aconselhamento bíblico executado por um pastor com esse jovem, né? Então, estou relatando este caso, então é natural que seja praticamente, às vezes, como um diálogo, né, do pastor conversando com esse jovem, é natural, os irmãos vão perceber isso. E esse jovem relatou ao pastor que ele se sentia como se estivesse trabalhando e ali tratando com algumas minhoquinhas saindo de um buraco, e ele tentando pegar, colocar de volta no buraco, fechar ali. Enquanto ele estava fazendo isso, outro buraco já estava saindo um monte de minhoquinha aqui, e ele não conseguia trabalhar nessa aqui, porque aí a outra já estava saindo do lado de lá. Isso por todos os lados, ou seja, um trabalho que ele não estava conseguindo dar conta de forma nenhuma. Até que em determinado dia, meus irmãos, este jovem, ele começou a se preocupar demais. Ele começou a se preocupar que, e se os materiais não ficarem prontos nessa semana? E aquela greve dos trabalhadores? E se ela acontecer? E se eu não conseguir, de fato, dar conta das minhas atividades aqui? E se? Se baseando nessa dificuldade, passou a se preocupar e deixou de trabalhar. Um dia, ele sentado ali na sua mesa, olha só a situação, diante de todos esses problemas, o que ele faz? Ele abaixa sua caneta,
levanta da mesa, né? Já tinha ido para o trabalho, né? Já estava lá na sua estação de trabalho. Ele deixa a sua caneta, levanta, ali meio atordoado, ele volta para casa e ele vai direto para a cama. E a partir daquele dia ele não conseguia mais sair da cama por conta dessa situação. Muito bem. É um caso típico, né? É um caso típico. Pessoas sofrem isso, de fato sofrem isso. Ele abandonou tudo, ele não conseguia mais trabalhar. E aqui onde está o ponto, meus irmãos, da pergunta que eu fiz inicialmente. Será que esse estado em que ele se encontra, e será que todos esses problemas que ele estava sofrendo ali no seu emprego, será que Deus tem alguma coisa a dizer sobre isso? Será que isso tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus? Veja, meus irmãos, nessa hora, nós estamos falando de serviço, de trabalho, mas Deus é relacionado com isso? É importante nós entendermos as pontes, as ligações sobre isso. Por quê? Porque senão, naturalmente, imagina aquele jovem lá na cama, aí a esposa dele vai conversar com alguém, olha, meu marido não consegue levantar para trabalhar, né? O que eu faço agora? Aí a amiga dela vai dar um conselho, olha, está aqui, ó, leva ali ó, num psicólogo, leva ele para fazer uma terapia, né? Está precisando de uma terapia para pensar diferente, para, né, sair dessa condição. Esse não seria o normal que nós escutaríamos? Né? É o normal, meus irmãos, é o normal. Seguindo o caso, meus irmãos, o que acontece? Eles eram crentes e a esposa desse marido, percebendo a situação, contra a sua própria vontade, né, porque ele estava naquela situação ali de que não queria sair do lugar para absolutamente nada, ela o leva praticamente à força pela orelha, né, até o gabinete do pastor, e naquele momento está sentado ele e a esposa ali na frente do pastor, e pedindo, pastor, me ajuda, não, né, olha a situação em que se encontra. Então, meus irmãos, veja só, o pastor disse assim, a preocupação nos debilita, e o jovem disse, eu sei, eu estou vivendo isso. Veja, meus irmãos, o problema ali era a preocupação. O pastor passou então a mostrar algumas coisas sobre a preocupação. Abram comigo lá em Filipenses. Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Alguém leia, por gentileza, o versículo 6. Muito bem. Esse texto, meus irmãos, ele diz aí, não se preocupe com nada, vamos dizer assim, né, de uma forma resumida. Não se preocupe com nada. Meus irmãos, a preocupação, ela de fato, ela é um pecado, né? Aqui está um dos problemas, porque os crentes, ultimamente, não reconhecem que a preocupação é um pecado, e por não reconhecer que de fato é um pecado, não o trata da forma correta. Né? O pastor ele até citou nessa conferência que ele estava fazendo, e ele disse assim, olha, se eu perguntasse para essa conferência aqui, né, quantos daqui se preocupam? Né? E as pessoas levantando a mão, às vezes até alguns aí com um sorriso, não, me preocupo. Né? Agora, se ele perguntasse na sequência, quantos daqui mentem? Aí as pessoas já... Né? Se levanta a mão, já levanta a mão baixinho, mas a ideia é do quê? Porque normalmente a preocupação é entendido como algo nobre, algo bom. Não, eu me preocupo, eu, né, sou uma pessoa que está aí atenta às coisas. Ok. Né? Mas olhando para isso que esse texto nos mostra, é que apesar da preocupação parecer um pecado respeitável, né, ela é um pecado. Mas é um pecado. E o pecado é a desobediência da palavra de Deus. Todos nós sabemos disso, né? Se Deus diz, faça uma coisa, e nós não fazemos, nós pecamos.
E o contrário é verdadeiro, né? Deus diz, não faça isso, e nós fazemos, nós pecamos. Se Deus diz, não se preocupe, nós nos preocupamos, nós estamos pecando. Então, meus irmãos, a Bíblia ela diz para não se preocupar com nada. Esse jovem que eu estou citando, ele se preocupava. Então, ele estava numa situação de pecado. Veja, meus irmãos, quando na aula passada eu citei que diversos dos problemas de depressão, né, a sua grande maioria era uma situação em que as pessoas se encontram por estarem em uma condição de pecados não confessados, né? Ou seja, a depressão ali vinda por conta de pecado. Citei que isso não é exclusivo, pode ser físico, mas normalmente começa-se pelo tratamento do pecado. Uma vez que você já viu, tratou, que não é nada mais quanto a pecado, aí você vai tratar a parte física, porque são raríssimos os casos, mas a maioria dos casos se baseia em pecado, a culpa pelo pecado e coisas do tipo. E aí, aquilo que normalmente nós pensamos é, mas será que essa pessoa está em adultério? Será que... Né, eu digo, aquilo que normalmente é entendido como um pecado mais grave. Veja esse exemplo. Esse exemplo, não, quanto mais o mais grave, mas eu estou citando até um dos mais simples. Preocupação. Preocupação com as coisas do dia a dia. Veja, basta isso. Né? Basta isso. Este jovem, meus irmãos, ele, sabendo então que era pecado, ele disse para o pastor, pastor, agora eu vou me preocupar por causa da preocupação. Né? É a preocupação um pecado, então agora eu vou me preocupar por causa da preocupação. Mas a ideia não é essa, a ideia é corrigir os pontos, meus irmãos. Na conversa, esse jovem disse para o pastor, ele disse assim, esse estado é como se eu estivesse dentro de uma floresta densa, fechada, e eu não consigo fazer nada, eu estou batendo nas árvores, eu não consigo ver luz, a luz do dia não entra, não penetra, de tão densa que está essa floresta. A pessoa se sentindo dessa forma. Né? Também típico, né? Frase de quem está nessa situação. E ele dizia então, pastor, você disse que eu não devo me preocupar, mas como é que eu faço isso? Como é que eu desligo essa chavinha, então, da preocupação? Não tem nenhum botão para desligar, né? Era o engenheiro falando ali, né? Procurando alguma lógica para poder desligar a preocupação. E não é possível dessa forma, não se encontra nenhum botão. Então, como fazer? Como nós responderíamos a isso? Como outras pessoas responderiam a essa situação desse rapaz? Vá então a um psiquiatra. Tome aqui uma pílula, isso vai te fazer se sentir melhor. Né? Faça uma terapia, alguns anos de terapia, você vai mudar a sua vida. Meus irmãos, isso vai resolver o problema lá das minhoquinhas do trabalho? Né? De correr atrás? Isso vai resolver os problemas da profissão dele? Não, isso vai continuar acontecendo. Né? Isso vai continuar acontecendo. Então veja, meus irmãos, que a Bíblia, ela nos dá todas as ferramentas para nós conseguirmos enfrentar esses problemas. E é justamente isso, é enfrentar os problemas e não fugir deles, como é a tendência natural. Vamos lá, vamos avançar, os irmãos vão entender um pouco mais disso aqui que eu estou dizendo. Os irmãos aí já leram comigo Filipenses 4:6, e enquanto o pastor lia esse texto, né, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O jovem já disse assim para o pastor, pastor, eu já tentei fazer isso. Eu já tentei. E o pastor pensando ali, não, ele não tentou. Né? Ele não tentou. As pessoas acham que tentam, mas será que realmente tentaram fazer tudo? O pastor perguntou, você tem orado então sobre todas as coisas? Veja, o texto fala sobre oração. Você tem orado sobre esses seus problemas? O jovem disse sim. E com ações de graças, é o que o texto diz. Você deve orar e você deve ser grato, também agradecer a Deus. Você tem feito isso? O jovem disse sim.
Tenho orado de tudo quanto é jeito, especificamente, fervorosamente. Meu coração e minha mente estão completamente agitados e mesmo assim eu não consigo ter paz. Olha só como ele estava reagindo a isso. Muito bem. Aí o pastor pergunta, e o resto da passagem? E o resto da passagem? Aí o jovem, mas que resto? Não, as outras coisas aí, né? E isso é típico, meus irmãos. Este é um dos textos bem conhecidos. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem esse texto, né? E muitas vezes esse texto está lá numa plaquinha na parede, na porta, no carro, um adesivo, alguma coisa. Os irmãos já conhecem esse texto de não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, a ideia aqui, meus irmãos, é que nós não podemos, de forma alguma, esquecer o contexto desse texto, que é o que vai nos ajudar, né, a continuar praticando isto que a Bíblia está dizendo. Deem uma olhada aí para mim, por gentileza, meus irmãos. Finalzinho do versículo 9. No finalzinho do versículo 9, vai dizer ali, depois do ponto e vírgula, né? E o Deus da paz será convosco. Aqui Deus diz como se obtém a paz. A oração lá do versículo 6 é apenas uma mola, né, uma mola que te impulsiona até chegar ali na paz, à medida que nós vamos derramando sobre Deus as nossas preocupações, né, sobre Ele. Muito bem. Mas veja, meus irmãos, entre esse caminho das preocupações ali, não se preocupe com nada, não andeis ansiosos de coisa alguma, comecinho do versículo 6, e a paz que é o final aí do versículo 9, tem algo muito importante aí no meio. Observem comigo, meus irmãos, o versículo 8. O versículo 8 é uma forma de nós reempacotarmos a nossa mente da forma correta que nós devemos ali, com alguma coisa a mais a praticar. Alguém leia, por gentileza, o versículo 8? Muito bem. Isso diz, focalize a sua atenção nessas coisas desse texto. É importante. Entre derramar o coração, as preocupações, a ansiedade diante de Deus e ter a paz, tem isso aí no meio. Temos que focalizar a nossa mente em todas estas coisas. Isso aí, meus irmãos, o pastor que estava relatando todo este caso, ele ilustrou esse versículo como a coleira de Deus, né? A coleira que Deus coloca em nós. Nossa, mas isso é forte, né? É estranho, né? Mas, meus irmãos, o sentido é exatamente esse. Sabe aquele treinamento de adestramento, né? Que se faz num cachorrinho, por exemplo? Né? Senta, e aí ele levanta. Não, senta, aí você empurra para baixo. E aí dá um agradinho ali, né? E aí vai treinando e vai condicionando. É claro que isto aqui é feito de uma forma, né, diferente para nós, corações humanos, mas é para que os irmãos entendam mesmo qual que é o sentido. É um treinamento, é algo que você tem que fazer força, você tem que disciplinar, você tem que insistir. Tá? E é dessa forma mesmo. Você ensina e começa a treinar a mente a se controlar. Muito bem. Meus irmãos, o problema é que, na verdade mesmo, vamos pensar aí nessa ilustração de um animalzinho mesmo. O grande problema é que a nossa mente, nós não dominamos a nossa mente de tal forma, como se fosse um cachorrinho que a gente deixa solto aí pelo bairro, fuçando em tudo quanto é lata de lixo, saco de lixo na rua e por aí vai. Esse é o problema. Né? É dessa forma com que nós vemos aqui que esse texto nos ajuda a trazer o sentido aí de controle, de disciplina, de força que tem que ser feito para se manter no caminho. Deus diz, não permita que a sua mente faça isso. Você tem que ter o controle. Foque nas coisas que estão citadas aí no texto, no versículo 8.
As pessoas não sabem normalmente disciplinar as suas vidas, quanto mais a sua mente. Esse é um dos grandes problemas, meus irmãos. Deus nos dá a instrução, nós temos que praticar e temos que seguir, né? Eu sei que é duro, mas é importante, é importante. Meus irmãos, esse é o papel do conselheiro bíblico. O conselheiro bíblico é alguém que está nessa posição para nos ajudar a implementar essas atividades. É uma ajuda, né? Ele está nos ajudando a praticar isso. Como? Porque a pergunta natural é, então tá, como é que eu disciplino a minha mente? Como é que eu coloco ela nos trilhos? Como é que eu faço isso de forma correta? É essa a ideia. Nós não sabemos, por nós mesmos precisamos de ajuda, é natural. Então, o conselheiro bíblico é a pessoa que vai nos ajudar a implementar isso. O pastor aqui, neste caso, ele citou que uma das formas que ele sugeriu para este rapaz é assim: pega um papel, pega uma caneta, carrega com você, faz uma listinha aí de 1 até 20, e você vai fazer aí uma anotação de o que pensar segundo Filipenses 4:8. Você já tem a listinha aí. Vamos ler de novo o texto? Que vai dizer que você tem que pensar em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O texto é muito claro, é muito claro. Mas faça uma listinha aí de 1 a 8, como você, de 1 a 20, no caso, de como você aplica esse versículo 8. E aí o pastor fala assim, ó, o primeiro eu te dou de graça, né? A primeira linha aí eu te falo. Escreva aí, coisas a colocar, a adicionar, né, à minha lista. Começa a pensar nessa primeira, que as outras vêm, que é uma beleza, né? Precisa pensar um pouquinho, ou seja, vamos lá, vamos praticar. Meus irmãos, nós precisamos justamente nesse caso aqui ajudar, né? E veja, não apenas o pastor é o conselheiro bíblico, tá, meus irmãos? E não um conselho, não outros professores, não, né, os oficiais, não. Cada um de nós somos chamados a sermos instrumentos nas mãos de Deus para auxiliar outras pessoas. E isso quer dizer que nós devemos estar alimentados, nós devemos estar ali praticando todas essas coisas também para poder ajudar as outras pessoas, né? Nós também já devemos trabalhar no nosso coração se nós queremos depois ajudar os outros também. Outras pessoas vão precisar de nós, vão estar do nosso lado, né? Não vai dar tempo ali de, muitas vezes, aquela pessoa ali desesperada e você fala, não, peraí, deixa eu chamar o pastor, né? E o pastor está em outro lugar, não consegue vir. É você que Deus colocou ali, né? Então, todos nós devemos estar prontos a fornecer essas coisas concretas para as pessoas implementarem o caminho bíblico. E certamente, meus irmãos, essa listinha que eu citei, ela não é a única solução, tá? É apenas um exemplo, mas já é um exemplo prático, porque as pessoas não praticam nada, né? Ainda mais esta, por exemplo. Muito bem, meus irmãos, uma terceira coisa nesse texto aqui, vamos voltar ao versículo 9, que nós vamos ver aqui, que o versículo 9, agora lendo por completo, que diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Meus irmãos, perceberam algumas palavrinhas aí? Aprender, receber, ouvir, ver, né? Vistes em mim, e, finalmente, praticai. Meus irmãos, aqui é praticar mesmo, não é só fazer uma vez, é insistir, é tentar de novo, é se esforçar, né, continuar fazendo. Depois que você terminar de fazer, você faz de novo, né, continua praticando e praticando. Isto é importante. As pessoas, muitas vezes, ouvem a palavra de Deus, mas não praticam, né? E esse é um grande problema. Nós já vimos isto com muita clareza lá em Tiago, por exemplo, né? Meus irmãos, algo importante. As pessoas mudam pela prática. O hábito, ele só é alterado se praticar, se insistir. O hábito não é da noite para o dia que muda, né? O hábito precisa ali de insistência. Então, por isso que nós estamos falando disso.
as pessoas mudam através da prática. E um detalhe, lembram-se que nós estamos falando de crentes aqui. As pessoas mudam pela prática do quê? Da palavra de Deus, né? E se mantendo ali. Muito bem, meus irmãos, olha só então a solução que este rapaz estava tendo, agora consolidando essas informações. Então, meus irmãos, o primeiro ponto é que a primeira coisa que deve ser feita, sim, é orar, despejar as coisas ali, né, a sua ansiedade, as suas preocupações em Deus, né, orar a respeito disso, com certeza. Segundo ponto, reempacotar a mente com os pensamentos corretos. E o terceiro, praticar aquilo que a Bíblia diz que você deve fazer com isso. Então, isso corrige algo que muitos ouvem falar, né? Não, mas eu já orei a respeito desse problema, né? Tá orado. Agora eu não faço mais nada, estou esperando Deus, né, vir e fazer alguma coisa. Meus irmãos, não é isso que o texto disse, vocês perceberam? Você já orou, agora você trabalha a sua mente, continua trabalhando a mente, que já estava trabalhando antes, continua trabalhando depois, né? E você vai também praticar tudo isso. Então, aquela história, até mesmo, né, a ilustração que pode se ter quanto ao o pão nosso de cada dia lá na oração do Pai Nosso. Né? Todos nós oramos e falamos, pão nosso de cada dia, né, nos dá hoje. Nós oramos e sentamos e aguardamos. Tem que correr atrás, né? Ah, mas isso não é contra, né? Eu já orei, mas se eu já orei, Deus vai dar. Vai dar a condição de você trabalhar e ir lá buscar o seu pão. Veja, meus irmãos, é orar e trabalhar, orar e correr atrás. Não é errado orar e buscar, né? E insistir ali para resolver o problema. É errado correr atrás e não orar, né? É errado. Então, meus irmãos, a oração ela não deve ser usada sozinha. A oração é o alicerce para o que nós precisamos fazer. Quando você ora a Deus, você está pedindo para Ele te dar a oportunidade, a força e a sabedoria. E o que mais for necessário para nós irmos lá e ganhar o pão que Ele nos dá, né? As condições e tudo mais para alcançarmos isso. Então esse pastor disse tudo isso para esse rapaz. E aí agora o rapaz ele diz, tudo bem, eu enxergo agora, mas o que mais eu tenho que fazer para sair dessa situação? E aí o pastor ele foi trabalhar em outro texto, também conhecido dos irmãos, aquele lá de Mateus 6. Né? Nós não temos tempo para olhar o texto, mas lá no último versículo, lá no versículo 34, que diz que, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, meus irmãos, não se preocupe com o amanhã. Deus, ele construiu a nossa estrutura com ombros não muito largos, que é justamente para nós não termos que carregar nada mais do que o próprio dia de hoje. Deixa os problemas de amanhã para amanhã. Não estou falando contra planejamentos, não é isso? Nós devemos ter atividades hoje para o planejamento dos próximos dias. Mas isso é atividade de hoje. Né? É atividade de hoje. Nós devemos preocupar com o dia de hoje. Então, meus irmãos, o problema é que a pessoa ela se preocupa, a pessoa que se preocupa, ela está trazendo os problemas do amanhã, que ela acha que ela vai ter amanhã, ela nem sabe se vai ter o problema, mas ela acha que vai ter esse problema amanhã, e soma os problemas de hoje, e ela não consegue carregar tudo isso. Veja, agora estamos voltando lá naquele ponto da preocupação. Isto é a preocupação, é querer trazer aqueles problemas lá para agora e você não dá conta nem do de agora nem do de depois. Percebe como isso é muito prejudicial? O rapaz tinha perguntado para o pastor como é que ele desligava então a preocupação. E o ponto é que não dá para desligar a preocupação, mas você pode redirecionar ela da forma correta. A preocupação é um sentimento que deve estar focalizado no dia certo e não no dia errado. Você deve estar fortemente preocupado no bom sentido.
Ou seja, de voltar a sua atenção para algo, para o dia de hoje, com o trabalho de hoje e se concentrar a sua atenção nele, mas não jogar a preocupação no amanhã. Em português, a palavra não ajuda muito, né? Mas a ideia é que você consegue, sim, ter uma dedicação, concentração, você vai se focalizar nos problemas de hoje. Isso a gente poderia entender que é uma preocupação num bom sentido, é você estar ativo, proativo, correndo atrás ali dos seus afazeres, mas aí não se preocupando da forma errada com os problemas dos outros dias. Percebem a diferença? Ficou estranho, difícil de entender? Se sim, não tem problema, meus irmãos. Me pergunta aí, eu tento explicar de outra forma. Eu sei que eu não posso não conseguir explicar dessa mesma, da forma ideal. Mas veja, meus irmãos, a questão que temos aqui é que o rapaz, ele falou que ele estava numa floresta escura, né, sem luz. E essas palavras, depois elas são usadas naqueles diagnósticos clínicos. Lembra que eu falei que a depressão ela não tem um exame, né, que você vai medir ali uma taxa química e ter um diagnóstico? Não, é um diagnóstico clínico, ou seja, ele é apenas pelo que a pessoa fala. E essas frasezinhas, como essa da floresta escura, não consigo ver a luz, eu não consigo lutar, estou sem forças, isso é utilizado. Mas veja, a Bíblia não está ignorando isso, a Bíblia está aceitando isso. Ela fala, olha, agora, diante de tudo isso, você nessa floresta escura, você começa a cortar o número de árvores. Né? O que a Bíblia te orienta? Corta o número de árvores suficientes para esse dia. Pega essa lenha e empilha ali do lado. Deus vai te dar as condições de trabalhar no dia de hoje com as árvores suficientes para o dia de hoje, que tanto Deus quanto o seu empregador, no caso dele, né, estava numa empresa, o empregador vai exigir metas e tudo mais. Tudo isso está nas mãos de Deus, meus irmãos. E vai dar a condição de você ir lá e cortar as árvores certas para o dia de hoje. Mais um dia, empilha. Mais um dia, empilha. Vai trabalhando. Daqui a pouco, você vai ver a luz do dia. Algumas semanas se passaram e esse jovem passou lá no escritório do pastor e só fez um comentário. Pastor, eu já vejo a luz. Vocês perceberam um detalhe? Eu falei algumas semanas, eu não falei alguns anos. Isso é importante, meus irmãos. Quando você vai tratar nessas formas clínicas, depressões dessa forma, que a pessoa não consegue sair da cama, ela leva anos de terapias para sair desse estado. E a gente está falando aqui de semanas. Semanas. Uma diferença completamente considerável, né? Muito bem. Meus irmãos, quando você perde tempo se preocupando, você não trabalha, né? Estar receoso e preocupado não ajuda em nada. Tudo que você precisa fazer é estar aqui e gastar a energia de forma dedicada. Meus irmãos, isso depois tem alguns desdobramentos, né? Algumas pessoas têm dias que se sentem que não produziram absolutamente nada. Já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Né? E muitas vezes você vai dormir sem ter produzido nada e você acorda mais cansado, né, do que bem quando você dorme depois de um dia intenso de trabalho duro. Você dorme e acorda renovado, que é uma beleza. Já passaram por isso? Né? E alguns dias como esses que não se produz nada e você acorda mais cansado ainda. E aí a gente começa a entender algumas dores, alguns problemas no corpo que você vai sentindo e você vai relacionando a estes pontos. Né? Uma dessas dores que eu conheço o caso é sobre, por exemplo, fibromialgia, já ouviram falar? Essa é uma dor hoje, uma doença citada hoje muito típica. E eu consigo ver alguns pontos dela nesse caso. Né? Nós não vamos ter tempo de entrar aqui mais a fundo nisso, meus irmãos. O segundo caso, relacionado a este primeiro, e esse segundo é muito mais rápido. O primeiro tinha 2, 3 páginas, eu só tenho meia página, então fique tranquilo que esse aqui vai ser mais rápido. Esse segundo caso aqui, meus irmãos, são pessoas que normalmente dizem assim, olha, já ouvi falar, alguém já me contou, alguém comentou comigo, e eu já vi ali em alguns casos, que depressão vem por conta de estresse.
E aquele caso do rapaz também era um típico caso de estresse também, né? Mas citar isso é uma visão bem simplista da situação. Porque nós sabemos que muitas pessoas que estão debaixo de um estresse muito grande, muito forte, e nunca tiveram depressão. Quando nós vamos lá para 2 Coríntios 6, nós não vamos ter tempo de ler o texto a fundo, mas que diz: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, né, muitos problemas ali que Paulo estava sofrendo, e ele faz uma lista longa de todas essas perseguições e estresse que ele enfrentou. No capítulo 11, ele faz outra lista ainda mais longa, onde ele cita que ele foi apedrejado, ele foi castigado com paus, ele sofreu naufrágio em alto mar, diversos perigos dia e noite. E nós vemos isso sendo dito por diversas pessoas, que a pessoa diz: mas você não sabe o que eu passo, André, você está dizendo aí, mas se você tivesse todas as pressões e o estresse que eu tenho, você também estaria deprimido. Meus irmãos, a Bíblia ela não permite essa frase, né? Nós vemos por esses textos aqui do apóstolo Paulo, que ele cita essas duas listas, e como é que diante de todas estas listas de pessoas que foram açoitadas, aprisionadas, apedrejadas, castigadas, nós podemos dizer algo sobre: você não sabe o que eu passo? Não, eu não sei, a Bíblia sabe, Deus sabe, Jesus já passou por isso e Ele vai te ajudar. Meus irmãos, veja, quando eu cito aqui algo que parece estar sendo contra a frase ali, a forma de depressão, eu não estou pregando aqui para estarmos insensíveis às dores das pessoas, muito pelo contrário, meus irmãos. É justamente por estar verdadeiramente interessado no problema da pessoa e querendo ajudá-la da forma certa. Qual que é a forma certa? Bíblica, trazendo a pessoa para o caminho bíblico. Então, meus irmãos, se você lida da maneira errada, a pressão ela sempre vai existir, mas se você tratar do estresse, da pressão, da maneira errada, resulta em depressão. Se você lidar da maneira correta, não leva à depressão. 2 Coríntios 4:1, traduzindo livremente, que diz que, já que temos este serviço a ser feito, como resultado da misericórdia de Deus, nós não desistimos, nós não desanimamos. Isto é Paulo falando. Então, agora que Deus já me salvou, já me livrou de tudo isso, eu não posso desistir. Deus me deu essa tarefa. Enquanto Ele não me tirar da tarefa, nós não vamos parar. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Então, meus irmãos, Paulo, além de tudo, ele era grato. Deus o tinha o salvado, o limpado e o colocou no ministério. Ele assumiu responsabilidades, Deus o deu responsabilidades, a despeito dos seus problemas. E com gratidão ele exercia isso. É porque ele era Paulo? Não. Tantos outros crentes fizeram exatamente a mesma coisa. Nós devemos seguir estes exemplos. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque este foi um exemplo. Eu sei que é outro exemplo duro. A gente não gosta de ouvir essas coisas, né? A gente não gosta, é duro ouvir isso. Mas, meus irmãos, é importante saber que você não deve seguir os seus sentimentos, você deve executar as suas responsabilidades dadas por Deus. É isso que esse ponto que eu citei aqui traz. Meus irmãos, peço a paciência mais alguns minutinhos, só para não termos que estender mais um dia. É o último caso, e eu vou tentar ser bem breve aqui. Mas veja, trazendo para outra realidade, eu citei aqui de um profissional, né, em escritório e tudo mais, mas em casa, né, e o dia a dia, o serviço de casa, por exemplo. Meus irmãos, às vezes chega a ser pior, sabia? Claro, vocês sabiam disso, muito mais do que eu, sem dúvida. Por isso que as mulheres se deprimem quase que 2 vezes mais do que os homens, quase que o dobro da taxa dos homens que estão em depressão. Sabe qual é o motivo disso? O motivo é porque em casa
Não tem um chefe ali te cobrando metas, porque se você não está dando conta, o seu chefe ele vira para você e fala assim, olha, então peraí, ó, faz isso, isso e isso, e depois você faz isso, isso, outro, e as coisas vão se ajeitando. Né? Agora, em casa não tem isso, não tem chefe, não tem quem vai te demitir, digamos assim, né, numa linguagem corporativa. Então, é muito mais fácil ir atrás dos sentimentos e não fazer as coisas quando você não sente vontade de fazer. Né? Porque você não sente vontade de fazer. Então, você dá ouvidos a esse sentimento e não faz. Quanto mais você segue os seus próprios sentimentos em lugar das suas responsabilidades, mais deprimido vai ficando. É uma espiral descendente, só vai piorando. Uma mulher foi se aconselhar com um pastor, e nesse caso o pastor, dentre todas as coisas que já estava perguntando, já perguntou para a mulher, como é que vai o seu passar de roupas? A mulher já olha assim, como é que você sabe? Né? Como é que você sabe que eu não estou passando roupa em casa? A segunda pergunta, algumas coisinhas verdes já começou a crescer lá nos potinhos guardados lá na geladeira? Né? Não estão sendo cuidados, olhado validade, todo aquele trabalho, limpar e tudo mais. Né? Alguma coisa disso já começou a acontecer? A terceira pergunta que faz, você passou o dia inteiro sentado na frente da TV comendo chocolate? Né? São casos que vão se acumulando, demonstrando justamente isso. As pessoas ficam, né, debilitadas e não conseguem fazer aquilo que tem que ser feito. Muito bem, isso acontece. A outra mulher foi ao aconselhamento, e aqui é o último assunto para a gente encerrar. A mulher foi ao aconselhamento e ela já estava nesse estado de depressão por mais de 3 ou 4 anos. Com a alternância de estados, então ela saía da depressão, voltava a depressão, isso seriamente, pelo menos 2 vezes ao ano. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? 2 vezes ao ano ela ia parar no manicômio. Né? Não era um detalhezinho, vai dormir e amanhã está tudo certo. Não, ela ia parar no manicômio 2 vezes ao ano, no mínimo. Essa pessoa ela ia e voltava, o ciclo se repetia, até que um dia o marido, e era uma família crente, e esse marido questionou toda essa situação e a levou, ela foi parar lá no gabinete do pastor. Ela não fazia as compras dos mantimentos da casa, não lavava as roupas, não cozinhava. Já por mais de 2 semanas até esse acontecimento, que ele voltava do trabalho, né, e os filhos, depois que chegavam da escola, se juntavam ali para ir fazer a comida, que não estava sendo feita. Enxergando isso, muitas vezes os próprios vizinhos, não crentes, levavam comida para eles. Olha só a que ponto se chega. Aí o marido deu toda essa informação, porque a mulher ficava só quieta, prostrada, sentada ali no banco, né, até que o pastor disse assim para ela, falou assim, a senhora deve estar se sentindo terrível, né? E ele disse também, eu também me sentiria mal, como a senhora, se eu tivesse um marido que depois de se matar no trabalho tivesse que vir depois de todo o dia e tivesse vizinhos incrédulos trazendo comida para os meus filhos para eles poderem comer enquanto eu não estou fazendo comida. É duro, não é duro? É puxado. Meus irmãos, pasmem a reação. Porque é duro, eu sei que a gente não gosta de ouvir isso. Mas quando ela ouviu isso, depois de 3 ou 4 anos de depressão, indo para o manicômio, ela ouve isso e levanta e desabrocha e diz, né? Muda a expressão. Começa a ouvir atentamente, porque ninguém tinha feito isso. Ninguém tinha confrontado. Todo mundo usava aquela condição da doença para, tadinha, não, deixa aí, não, né, vamos, né, passa a mão na cabeça e leva para lá, vamos ver se a gente consegue outra terapia. É uma muleta, é um suporte, é algo que vai te deixando ali, tira a culpa, sabe? E a culpa é da doença. A partir disso, meus irmãos, ela então começou a desabrochar e florescer, e parecia que tudo aquilo que estava sendo dito, por mais duro que fosse, parecia música. A partir daí ela começou a conversar, e antes que alguém pudesse notar, ela já estava rindo na conversa. Já estava conversando, já estava rindo. Meus irmãos, o que muda assim?
Foi duro o que ele falou, foi, mas ali era a tratativa do problema como pecado. E sabe o que é bom de nós entendermos isso, esses problemas como pecado? É porque se é pecado, tem esperança. Quem é que venceu o pecado? Jesus. Há esperança. Quando a situação é classificada como doença, não tem esperança. Não tem esperança. Encerrando, meus irmãos, o pastor disse para ela, agora você voltará para casa, você deve começar a passar roupa, cozinhar, lavar. No sábado, você vai fazer um banquete para a família. Tem um bom tempo que eles não comem uma comida decente, né? Ela não conseguia passar roupa, o pastor começou a falar assim, olha, você consegue, vai lá. Ela falou, não consigo. Aí deu uma forcinha, como é que você faz então? Pega lá a camisa, põe lá, já é mais difícil, né, a camisa, já põe logo na tábua e começa a passar, mas eu não tenho força, então só dá um passo para lá, dá um passo para cá, faz assim, segura o ferro e vai passar, né? E conforme a pilha de roupa passada vai aumentando, o sentimento de depressão vai caindo. Meus irmãos, é fazer. Você não está querendo, mas faça. Está sem vontade, faça. Apenas faça. No final disso, ela também já estava rindo, como nós estamos rindo aqui. Né? Veja, olha só a tratativa como pecado, porque tem esperança por Jesus. A pessoa já mudou, mais de 3 anos, e agora ela já estava rindo. Em uma semana, olha só, meus irmãos, em uma semana, ela já voltou no escritório do pastor, sozinha, dirigindo, ela já tinha saído da depressão e estava feliz, estava grato por ter vindo naquela semana anterior. Outro sinal de melhora desta mulher foi que naquela mesma semana, olha como Deus faz as coisas, naquela mesma semana, algo grave aconteceu e ela teria voltado novamente ao estado de depressão, lá para o manicômio. Ela se deparou com o fato de que a sua filha solteira foi expulsa da faculdade porque ela estava grávida. Isso certamente a teria levado à depressão novamente. Mas ela lembrou-se de que ela não deve seguir os seus sentimentos, ela deve cumprir com as suas responsabilidades. Isso ficou na mente dela e no momento da dificuldade ela praticou isso. Lembra da prática? Prática, né? Prática. E depois de mais uma semana, a filha é quem veio pelo exemplo. A mãe não trouxe, a filha veio. Por quê? Porque a filha viu que a mãe falava de sentimentos, responsabilidades, a mãe tinha mudado completamente. E a filha queria entender o porquê que a mãe tinha mudado tanto assim. E agora ela queria entender quais eram as responsabilidades dela agora que elas estavam nessa situação. Ela deveria ser disciplinada, um pecado visível, uma disciplina eclesiástica, confissão pública, perdão dos irmãos e tudo mais. Tudo isso foi feito e foi uma experiência com Deus daquela pessoa, daquela filha. Mas foi trazida como ali? Pelo exemplo da mãe, que não seguiu seus sentimentos, seguiu o cumprimento das suas responsabilidades. E o último ponto, meus irmãos, que está ligado com essa história, mais um assunto. O irmão desta mulher estava com câncer, estava no hospital, estava quase morrendo. Mais uma vez ela exerceu as suas responsabilidades ao invés dos seus sentimentos. Ela sabia que ela deveria pregar. Ela foi, pregou e ele se converteu. Mais um exemplo. É um princípio simples, mais um exemplo dela praticando. Então, meus irmãos, por resumo, primeiro ponto. Você seguir as suas responsabilidades, saber das suas responsabilidades e praticar ao invés dos seus sentimentos, você tem uma mudança rápida. Você sai da depressão rapidamente quando você faz a coisa certa com esse princípio. E você se mantém longe da depressão com esse princípio, fugindo dos sentimentos e praticando as suas responsabilidades, né? Assimilando isso, ela pôde reaplicar e ajudar outras pessoas como a sua filha e como seu irmão. Muito bem, meus irmãos, encerramos aqui. Olha só, a Bíblia, ela não é um livro impraticável. Não é um livro para ser lido aqui no domingo e só. Lembra que eu citei no começo? Será que isso tem a ver com o trabalho? Será que isso tem a ver com as atividades de casa? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Meus irmãos, esse é o livro mais prático de toda a história do mundo. A gente tem que se valer disso e praticar. E aí o pastor ele termina dizendo que
ele não sabe porque os crentes perdem tempo com esta questão de psicologia, de psiquiatria, de terapias, enquanto nós temos a Bíblia. Tem a Bíblia, meus irmãos, pratique. Tem dificuldade, não tem problema, todos nós temos. Vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar e vamos praticar juntos. Tá? Meus amigos, eu lhes recomendo a palavra do Deus vivo. Né? Essa é a frase com que o pastor termina. Esta é a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, sendo ministrada a todos os nossos corações, domingo após domingo. E a gente deve praticar isso no nosso dia a dia. Ok, meus irmãos? Eu acho que com isso, esses 3 casos, depois os irmãos podem rever isso, está na internet. Eu usei o mesmo, né, estudo que foi dado pelo pastor Jay Adams. Né? Então, os irmãos podem ver na internet, revisar isso também. Né? E vamos seguir isto, vamos praticar, vamos fugir da preocupação. E isso são só exemplos, tá, irmãos? Isso não esgota todos os casos. Lembre-se, a depressão normalmente é caso de pecado não confessado. É só isso? Não, não é só isso. Mas começa por esse lado, resolva a sua vida espiritual e depois você também pode investigar algum caso físico, alguma coisa que também pode provocar isso. Tá, meus irmãos? Vamos lembrar disso e vamos praticar a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Sabemos que muitas vezes ela não é fácil. Ela entra, ó Deus, transformando o nosso ser, e por muitas vezes isso é doloroso na visão humana que nós temos. Mas nós nos quedamos à Tua vontade, nós nos abrimos, Senhor, completamente ao Teu querer e não ao nosso, para que o Senhor, então, ó Deus, trabalhe no nosso coração, trabalhe no coração dos nossos irmãos, da nossa igreja, de todo o povo de Deus. Nos utilize, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos, conforme a Tua vontade. Nos coloque, Senhor, nestes momentos de dificuldade, ó Deus, a lembrar, mesmo que na dificuldade, ali no tormento, mas sabendo que o Senhor está conosco, no vale escuro de morte, mas o Senhor sempre está conosco. Quando estivermos diante de um irmão com dificuldade, Senhor, nos ajude a caminhar ao seu lado e ministrar a Sua palavra ao coração dos nossos irmãos, a não sermos insensíveis com as dificuldades dos outros, ó Deus, sermos uma comunidade, ó Deus, que ama a Tua palavra, que nos amemos uns aos outros e que todos nós amemos a Deus e queiramos, ó Deus, glorificá-lo acima de todas as coisas. Senhor, nos ajude, nos dê graça, ó Pai, diante de tudo isso. Nós Te agradecemos, Senhor, e nós oramos, entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.